Olá, eu sou o Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos, com uma pequena reflexão sobre a notícia ao lado, que já foi dada aqui outro dia. Este é o Brasil, o único lugar onde o crime não só compensa, como vem com um cashback da justiça. Hoje, 17 de setembro de 2024, é o Dia da Compreensão Mundial, o Dia Mundial da Segurança do Paciente e o Dia Nacional do Transportador Rodoviário de Carga. Vamos começar com as manchetes de alguns jornais do Brasil e do mundo para que você possa colocar em perspectiva o que está acontecendo aí à sua volta. O Diário de São Paulo abre manchete para informar que a candidatura de José Luiz da Pena segue firme, mesmo depois da cadeirada no debate. Mais detalhes sobre este assunto daqui a pouco, ainda nesta edição. No Estadão, uma foto impactante mostra como está Brasília em meio à fumaça, enquanto um ciclista se movimentava pela manhã na capital federal. Mais abaixo, a manchete econômica, que informa que o Copom começou hoje a discussão sobre a nova taxa de juros, que, segundo o mercado, pode ter uma alta de 0,25 ponto percentual e que, quando for definida amanhã, poderá chegar então a 10,75%. No Pasquim Folha de São Paulo, o avanço da bandidagem em várias frentes. Em Brasília, de acordo com a foto, é o avanço da fumaça a partir de um incêndio criminoso. Na manchete, o avanço das facções criminosas PCC e Comando Vermelho nos presídios de 25 estados nos últimos 12 meses. O esquerdoide e aparentemente preguiçoso Le Monde traz a notícia de que os 4 partidos de esquerda franceses continuam batendo cabeça, sem saber o que fazer depois de toda a confusão eleitoral dos últimos meses. E dá destaque também na edição de terça-feira de uma tentativa de assassinato contra Donald Trump ocorrida lá no domingo. O italiano La Repubblica informa que Donald Trump reclamou, dizendo que o atentado praticado contra ele no domingo foi causado pela linguagem incendiária de Sleepy Joe Biden e da Dilmanta Kavala Rousseff. Na foto, com os seios à mostra, o assassino frustrado Ryan Wesley Ruth, no momento em que ele era preso nas imediações da propriedade de Trump, aqui na Flórida. No Washington Post, a informação de que o atirador frustrado Ryan Wesley Ruth, de 58 anos, ficou escondido no mato perto do campo de golfe durante quase 12 horas, antes que um agente do serviço secreto visse o fuzil dele e abrisse fogo, segundo a promotoria da Flórida. As autoridades também disseram que Ryan não fez nenhum disparo e que nunca teve Donald Trump numa clara e direta linha de tiro. Os indicadores financeiros mostram o recuo expressivo do dólar e do euro, o ligeiro avanço da Bolsa de Valores, a queda do Bitcoin, IPCA e Selic na mesma e baixa no grão do ouro. Você sabe que o Almanac CL News, sempre independente e isento, não dá endosso a qualquer candidato a cargo eletivo. No máximo, pode sugerir que você examine a possibilidade de apoiar alguém depois de você verificar cuidadosamente a ficha daquela pessoa. Da mesma forma, agora surge uma ferramenta bastante eficaz e inteligente para lhe ajudar em qualquer estado brasileiro, se você estiver disposto a escolher um candidato conservador apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, como forma de erradicar essa quadrilha corrupta de petralhas e esquerdopatas satélites que tenta destruir o fazendão, sem dar chance ao Brasil de se tornar um país algum dia. A ferramenta é um site onde você clica no seu estado e na sua cidade e aparecem todos os candidatos indicados pelo presidente Jair Bolsonaro. Aí é só você dar uma verificada extra na figura, por segurança, para ter certeza de que você não está trocando gato por lebre e no dia da votação ter a tranquilidade de estar escolhendo alguém
que esteja minimamente comprometido com o Brasil e com o povo brasileiro, e não com o bolso dele, e não com a corrupção, criminalidade e toda a sujeira fedorenta onde essa quadrilha está enfiada até as orelhas. O site é este que está aí aparecendo há algum tempo na sua tela. https://www.vereadordobolsonaro.com.br. O rififi paulistano continua reverberando intensamente nas redes sociais, depois que o loquaz candidato Pablo Marçal decidiu entrar com uma ação criminal contra o embusteiro zebedeu José Luiz da Pena e pedir indenização por dano moral. A Gazeta Brasil informa que, para o debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo na Rede TV, em parceria com o UOL, foi tomada uma precaução inédita. A emissora decidiu prender as cadeiras no chão com parafusos para evitar o charivari ocorrido na TV Cultura. Mas, mesmo assim, segundo a revista Oeste, o bate-boca entre Marçal e Nunes foi pesado. Enquanto isso, eu vou recebendo mensagens sobre este assunto. Um netespectador, por exemplo, sugeriu essa indumentária para que Pablo Marçal participe dos próximos debates. Um outro já está oferecendo esta cadeira de metal reforçada que garante a quebra de não apenas uma, mas de todas as costelas do adversário. E os isentões e os politicamente corretos querem introduzir legislação no Congresso para eliminar o problema de vez, pela raiz, proibindo o porte de cadeiras. Voltou a lembrar a você que me honra, que me prestigia com a sua audiência, de duas coisas muito importantes. Primeiro, da necessidade de você se inscrever rapidamente no novo canal que poderá me abrir a porta novamente para a monetização, uma vez que o canal atual caiu na lista negra da plataforma e não sai mais mesmo. O link é esse, que aparece aí em letras amarelas na sua tela. Por favor, se inscreva lá, acione o sininho, dê o like, avise a todos que você conhece para que eles façam o mesmo. Eu gostaria que todos migrassem do canal atual para o novo, para eu poder ter uma nova chance de monetização, o que vai certamente me permitir a implementação de uma série de projetos jornalísticos. Em segundo lugar, eu quero lembrar a você a respeito da suprema importância de receber a sua doação. Ela é fundamental para que eu possa prosseguir e expandir essa tarefa politicamente incorreta de levar até você os acontecimentos com objetividade, isenção, honestidade, bom humor, informando e comentando as notícias sem manipular, sem aterrorizar, sem subestimar a sua inteligência e nem a sua capacidade de raciocínio, deixando sempre que você faça o juízo de valor sobre a informação que você está recebendo. A sua doação eletrônica pode ser até de R$1 ou R$2 ou R$5 por semana, não importa, por quinzena. Você pode até programar esse envio agora pelo Pix. Vai perder o quê? 1 minuto, 1 minuto e meio fazendo isso? Eu tenho certeza de que essa sua boa ação não vai pesar no seu bolso. O importante é que essa doação sua, essa doação de todos, essa doação de cada um seja feita com regularidade, porque eu dependo única e exclusivamente da sua ajuda para realizar esse trabalho e botar comida na mesa. Portanto, eu só posso pedir a você que me ajude, por favor. A Gazeta Brasil está informando que a produção de grãos no Fazendão para o ciclo 2024-25 deverá atingir 326 milhões e 900 mil toneladas, sinalizando uma safra recorde com aumento de 8,2% em relação ao ciclo atual. Essa previsão foi divulgada no estudo Perspectivas para a Agropecuária, apresentado hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A revista Oeste informa que a tradicional empresa norte-americana de utensílios de cozinha, Tupperware, está se preparando para pedir falência ainda nesta semana. As dívidas da icônica Tupperware já somam mais de 3 bilhões de reais. A informação foi divulgada ontem pela agência de notícias Bloomberg. Ao longo dos últimos anos, a empresa vinha fazendo esforços para reanimar os negócios em meio a consecutivas quedas na demanda. No ano passado, inclusive, a Tupperware já havia dado indícios de que poderia falir. Agora, segundo a Bloomberg, a empresa já contratou consultores jurídicos e financeiros
e deve entrar em proteção judicial logo depois de violar intencionalmente os termos da dívida. O Brasil está buscando ajuda internacional para combater as queimadas. Os pedidos de apoio foram feitos ao Paraguai, Colômbia, México, Peru, Uruguai, Chile, Canadá e Estados Unidos. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar a suspeita de incêndio criminoso no Parque Nacional de Brasília, cujo fogo agora se aproxima de casas. Segundo a Gazeta Brasil, a fumaça proveniente do incêndio está afetando a qualidade do ar na capital federal. A manhã de hoje foi marcada por uma densa camada de fumaça sobre todo o plano piloto, especialmente na asa norte, acompanhada de um odor forte e de fuligem. A Secretaria de Educação autorizou as escolas a cancelar as aulas por causa da fumaça no Distrito Federal, com o DF enfrentando 146 dias seguidos, sem chuvas. O tempo quente e seco está dificultando o trabalho das equipes e facilitando a propagação das chamas. O ICMBio confirmou que o fogo começou em uma região próxima à residência oficial da Granja do Torto e que desde domingo está mantendo brigadistas no local. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou um alerta de baixa umidade em 3 estados do centro-oeste. A previsão é de que a umidade relativa do ar fique abaixo de 12% no centro, leste, norte, noroeste e sul do estado de Goiás, no nordeste e norte de Mato Grosso e em todo o estado do Tocantins. Por falar nisso, o mês de setembro registrou aumento no consumo de energia por causa de calor e do tempo seco. O operador nacional do sistema mostra um consumo 9,3% maior do que o do mesmo período do ano passado. Uma superlua e um eclipse parcial devem ocorrer juntos na noite de hoje. A combinação dos fenômenos no satélite da Terra será visível em todo o Brasil. Um fóssil de 120 milhões de anos revela como as aves antigas se alimentavam. A descoberta feita por um novo estudo diverge das hipóteses anteriores de que uma das aves mais antigas da Terra se alimentava de peixes. A Terra pode ter tido anéis, como os de Saturno, há 466 milhões de anos, segundo um estudo. O sistema teria sido formado por um encontro com um grande asteroide que se fragmentou e ficou ao redor do planeta. A Gazeta Brasil informa que a Amazon decidiu acabar com o home office e vai exigir trabalho presencial integral a partir de 2025, alterando assim profundamente a política de trabalho híbrido adotada pela empresa durante a fraudemia da peste chinesa. A maior parte das concorrentes ainda mantém uma abordagem mais flexível para o trabalho remoto. A União Europeia recebeu mais de 500 mil pedidos de asilo até junho e aprovou 46%. Desse total, um quarto foi recebido pela Alemanha, com 124 mil pedidos de proteção temporária. Em seguida, vem Espanha e Itália. O pequeno Chipre teve o maior índice de pedidos per capita. A Alemanha está irritando os demais países europeus ao reforçar as barreiras nas fronteiras terrestres. A medida é prevista em leis que regem a União Europeia, mas só em último caso. Contra a superlotação dos presídios, o Reino Unido começou a soltar presos antes do fim da pena. A medida do governo britânico é polêmica e está gerando intensos debates depois de um incidente com um desses ex-detentos libertados que cometeu um crime sexual no mesmo dia em que ele foi solto. A Ucrânia convidou a ONU e a Cruz Vermelha para a região de Kursk, na Rússia. Kiev diz que a presença de organismos internacionais poderia ampliar a ajuda humanitária. O Kremlin, no entanto, vê o convite como uma provocação. O presidente russo Vladimir Putin ordenou a ampliação do exército russo em 180 mil soldados. O Kremlin aposta em alistamentos voluntários para fortalecer as tropas em meio ao conflito com a Ucrânia. O presidente argentino Javier Milei prometeu proteger o equilíbrio fiscal durante um discurso sobre o orçamento. Para ele, que adotou medidas rigorosas de austeridade para combater a inflação e estabilizar a economia, o orçamento equilibrado é inegociável.
O Zimbábue pretende sacrificar 200 elefantes para alimentar a população. O risco de fome aguda atinge quase metade da população do país, que enfrenta a pior seca em décadas. O tufão Bebinca chegou à costa leste da China. Xangai emitiu alerta vermelho e cancelou voos, em meio a ventos que chegam a 151 km por hora. Bebinca é o tufão mais forte a atingir Xangai desde 1949, segundo a TV estatal chinesa. A China libertou um pastor norte-americano preso há quase 2 décadas. David Lin estava preso desde 2006, acusado de fraude contratual, depois da construção não autorizada de uma igreja. A vergonhosa, vexaminosa participação da diumanta norte-americana Kamala Rousseff no debate com Donald Trump continua reverberando, em função das mentiras em série, mentiras descaradas que ela vomitou o tempo todo, sem que o casal de moderadores fake fizesse qualquer verificação do que ela dizia, como fez, ao contrário, a cada passo com Donald Trump. Uma das mancadas mais interessantes demonstrou que ela não é apenas imbecil, ela é completamente desinformada, o que, vamos e venhamos, é péssimo estando no nível onde ela se encontra, né? Neste vídeo que você está vendo aí ao meu lado, Kamala Rousseff diz que, abre aspas, hoje não há um único membro das Forças Armadas dos Estados Unidos que esteja em serviço ativo numa zona de combate, em qualquer zona de guerra em todo o mundo, pela primeira vez neste século, fecha aspas. A reação é imediata por parte dos militares que estavam gravando o debate. Então, em que porra de lugar nós estamos neste momento? Pergunta um deles, enquanto os outros dão risadas. Neste dia 17 de setembro, em 1543, o primeiro livro em língua finlandesa era publicado em Estocolmo. Em 1787, a Constituição dos Estados Unidos era assinada na Filadélfia, Pensilvânia. Em 1843, era inaugurada a Universidade do Chile. Em 1894, os imigrantes portugueses Joaquim Borges de Meireles e Manuel José Lebrão fundavam a Confeitaria Colombo, no centro histórico do Rio de Janeiro. Em 1928, o furacão Okeechobee atingia o sudeste da Flórida, matando mais de 2.500 pessoas. Em 1939, a União Soviética invadia a Polônia pela fronteira leste, 16 dias depois de a Alemanha ter dado início à Segunda Guerra Mundial, invadindo a Polônia pela fronteira oeste. O país acabou dividido em 2 pedaços, dias depois, entre alemães e soviéticos, de acordo com o Pacto de Não Agressão assinado pelos 2 países. Em 1971, durante o regime militar, o ex-capitão Carlos Lamarca era morto pelo exército no município baiano de Ipupiara. Em 1978, os acordos de Camp David eram assinados por Israel e Egito. Em 1985, ocorria o primeiro grande apagão da história no território nacional. Ainda em 1985, era criado o Parque Nacional da Chapada Diamantina, na Bahia. Em 1991, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Estônia, Letônia, Lituânia, Ilhas Marshall e Estados Federados da Micronésia eram admitidos como Estados-membros da ONU. E em 2001, a Bolsa de Valores de Nova York reabria depois dos ataques de 11 de setembro. Foi o fechamento mais longo desde a Grande Depressão. Esta edição do Almanac CL News vai chegando ao seu final e eu quero aproveitar, como sempre, para agradecer a você pelo prestígio e pela honra da audiência. Portanto, aqui vai um abração para o Duílio Borges Caravieri, de Paraty, no Rio de Janeiro, para o Jesus Alves Bonafim, de Franca, em São Paulo, para o Agnaldo Alves Ferreira, de Figueirão, em Mato Grosso do Sul, Lucinda Rosa, 8420, José Carlos Antunes, 4455, lá de Osasco, no estado de São Paulo,
Cláudio Vicentini, 9704, de Itatiba do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Flor Gílio, 7429, de Caçapava, em São Paulo. Eric Baltazar, 7668. Adrecal 1. Guilherme Norjosa. Neide Moreira Lopes, 5971. Clayton Francisco Langer, 1235. Paulo Tchufo, 4656. Aldeci Alcântara, 2442, de Itanhaém, lá na Baixada Santista. Manuel Aparecido Silva, 3789. Gilberto Garcia, 8736. José Bastos, 8951, de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Valentim Pavanello, 9333, de Santiago, também lá no Rio Grande do Sul. Sérgio Ferreira, 2205, lá de Petrópolis, no Rio de Janeiro, que vê o programa com a filhinha dele. Vera Lúcia Martins Guedes, 7676. Marcos Gastaldi, 5308. E para muitos outros, que eu pretendo mencionar aos pouquinhos aqui a cada dia, para não me estender muito. Por favor, diga de qual cidade e qual estado você está escrevendo. É muito importante que todos nós, cidadãos de bem, saibamos que nós não estamos sozinhos, que nós, este grupo de patriotas a favor da liberdade de expressão e do direito de ser informado corretamente, não é formado por robôs. A teia que foi formada pouco a pouco pelos netespectadores do ACLN e que continua crescendo, que é absolutamente contra a corrupção, contra o comunismo, contra a truculência desses psicopatas que representam o crime organizado e que se apresentam garbosamente como autoridades de governo. Cada um nessa teia de patriotas que despreza esses enfermos morais em geral, cada um que está sempre ligado e unido pelas notícias e pelos ideais de harmonia, progresso, democracia, ética e justiça, tem nome, tem endereço, tem CPF, e essa turma, para desespero da esquerdopatia, está espalhada por todos os cantos do Brasil e do mundo. E mais uma coisinha. Meu pai costumava dizer que desgraça pouco é bobagem. Pois é, eu acho que essa notícia mostra bem o que ele queria dizer, né? Na manchete, homem casado engravida empregada doméstica da casa da amante. Até a próxima.